Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Chegamos ao último domingo do calendário litúrgico, o domingo em que celebramos Cristo, Rei do Universo. E os irmãos acompanharam aí, inclusive as músicas que foram cantadas, a escolha das leituras e tudo mais, apontando para a figura de Jesus como sendo o Rei sobre todas as coisas. O texto proposto para a nossa reflexão nessa manhã, do capítulo 18 de João, também aponta para o mesmo fato. E o ambiente em que esse texto acontece, o contexto dele é o do julgamento de Jesus. Jesus tinha sido encaminhado a Pilatos, que era a autoridade romana dentro de Israel, e tinha sido encaminhado pelos chefes dos sacerdotes como um sujeito subversivo, como alguém perigoso, e por ele ser identificado como rei dos judeus, pelas pessoas que estavam entendendo Jesus como o verdadeiro Messias, em vez de ser o rei dos judeus, Herodes, que era a autoridade autorizada pelo Império Romano como líder dentro do povo de Israel, ou o próprio imperador romano, que em última análise deveria ser o soberano sobre todos. E aí que nós podemos perceber nesse texto que Jesus é identificado como o rei dos judeus e não como o rei de Israel. Pode parecer sem importância, mas são duas coisas muito distintas. Isso está aí no seu versículo 33. Na compreensão do povo de Israel, Israel era a classificação do povo eleito de Deus, de onde viria o Messias. Quando rejeitam Jesus, já não fazem mais jus à escolha de Deus e agora passam a ser tratados como um povo comum, como os judeus. E aí você vai perceber que aquilo que tinha sido dito por João, lá no primeiro capítulo, você deve se lembrar que no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele afirma o seguinte: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E agora nós encontramos Jesus sendo identificado como o rei dos judeus, mas não como o rei de Israel. Israel seria o povo escolhido, mas agora são só judeus, porque rejeitaram aquele que era o verdadeiro Messias. E no versículo 34, Jesus responde aquilo que é a pergunta de Pilatos com uma outra pergunta. Ele diz: é você que está afirmando que sou o rei? Ou são os outros que me acusam? A sua afirmação vem de você mesmo ou daquilo que você ouviu falar a meu respeito? A acusação de que Jesus era rei seria motivo suficiente para ele ser visto como alguém perigoso para o Império Romano. E perceba o seguinte: Pilatos
responde à pergunta de Jesus com uma certa ironia. Ele diz: eu não sou judeu, por que você está perguntando isso para mim? Eu não sou desse povo que está te aclamando como rei dos judeus. Foi a sua gente e foram as autoridades do seu povo que te acusaram e que apresentaram você como sendo alguém perigoso para o Império Romano. Lembre-se que durante todo o ministério de Jesus, são justamente essas autoridades religiosas que se opõem à sua pregação, são aqueles que vão criticar Jesus, que em várias ocasiões vão tentar pegá-lo em alguma falsa afirmação ou alguma contradição com a lei para que ele fosse punido. E aí então, a pergunta de Pilatos é bastante interessante. Ele diz: o que foi que você fez? E essa pergunta traz embutida uma tentativa de colocar Jesus numa situação em que ele podia se incriminar. O que foi que você fez? Quem sabe ele fale alguma coisa que o coloque numa posição difícil. Pilatos, é preciso que a gente se lembre, Pilatos já tinha lidado com outras pessoas que apareceram antes de Jesus e que também foram consideradas como líderes, tipo Messias, e que se opunham a Roma, e todos esses que se opunham a Roma foram julgados por Pilatos e foram mortos. Aqui, o que nós vemos é Pilatos interessado em condenar Jesus e talvez tentar fazer com que ele se incriminasse pela sua resposta. E nesse texto, diferente daquela compreensão que nós encontramos nos outros 3 evangelhos, que trazem Judas como sendo aquele que traiu Jesus, aqui quem trai Jesus não é Judas, mas são as autoridades religiosas de Israel. Aquilo, portanto, que tinha sido dito, como nós citamos lá no capítulo 1, veio para os que eram seus, o seu povo, aqueles que deveriam acolhê-lo, porque eram inclusive representantes da religião de Israel, são esses mesmos que não o reconhecem como o verdadeiro Messias. E aí então vem a resposta de Jesus, que em muitas ocasiões tem sido interpretada de uma maneira incorreta e às vezes até alienante. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E essa afirmação de Jesus significa de maneira muito clara: meu reino não se estabelece da mesma maneira que os outros reinos, nem mesmo o Império Romano. Se você pegar a história recente de Israel, na época de Jesus, Israel vinha de uma sequência de dominações externas. Começa com a Babilônia, passa para os assírios, vai mudando até o momento em que o Império Romano toma toda aquela região, e agora Israel está sob o domínio do Império Romano, e isso significava viver debaixo da chamada Pax Romana. Sabe como é que funcionava a paz romana? Eu vou explicar para você de maneira simples. Os romanos tomavam o território, obviamente faziam isso pela força do seu exército, e aí então ele dizia: acabaram-se as guerras aqui, não tem mais, vocês estão sob a proteção do imperador. Como vocês estão debaixo da proteção do imperador, lógico que isso vai ter um certo custo. Então o que vocês têm que fazer? Vocês estão debaixo de proteção, mas agora vocês têm que pagar tributo para Roma. Todo mundo, ainda que seja uma viúva, pobre, não importa, todo mundo tem que pagar imposto para Roma. E sabe como é que eu vou fazer você pagar o imposto? O meu exército vai estar aí onde vocês estão, fazendo com que vocês cumpram a lei. Gostou da paz? Boa, né? Então agora você não tem mais problema externo, não tem mais nenhuma dominação externa, a não ser a de Roma,
e você está debaixo da proteção que exige pagamento de tributo e que exige a presença do exército romano, fazendo com que essa paz seja duradoura. Aí vem Jesus e diz assim: o meu reino não é deste mundo. O que ele acabou de dizer é: o meu reino não tem esse padrão que vocês estão acostumados. O meu reino não se estabelece a partir da força e nem nos moldes da paz romana. Veja, isso não significa que o reino de Jesus traga algum tipo de alienação da realidade social, mas sim que o reino dele não é, como todos os outros reinos, um império de tirania, porque é um reino que adota outros valores. O principal valor, todo mundo, até as crianças da escola dominical sabem: o amor. Todo mundo sabe, quase ninguém obedece, quase ninguém leva a sério e quase ninguém põe em prática, mas todo mundo sabe. E Jesus então diz, diante da autoridade do Império Romano: meu reino não é deste mundo. Se fosse um reino de força, como era o Império Romano, ou se fosse um reino nos mesmos moldes de todos os que vieram antes e depois de Jesus, ele mesmo, Jesus, explica: os meus seguidores lutariam por mim, e eu não estaria aqui, eles lutariam para me libertar. Mas o meu reino não segue a mesma lógica dos reinos deste mundo. O poder no reino de Deus se revela no serviço e não na dominação, como nos impérios tirânicos, como era o Império Romano e todos os que vieram depois, inclusive os dos nossos dias também. Não pense que hoje não tem não, tá? Continua existindo gente, nação, ideologias que querem dominar a todos e fazer com que você seja extremamente obediente aos seus valores. Aí vem Jesus e diz: meu reino não segue esses padrões. No meu reino o poder se revela no serviço e não na dominação. E aí então Pilatos de novo provoca Jesus: então você é rei? Se você acabou de dizer que o seu reino não é desse mundo, então você é rei. E de novo ele tenta fazer Jesus se incriminar, e a sua pergunta é reveladora: como você não é um rei do tipo que domina? Isso não existe. Isso na cabeça de Pilatos era impossível. Isso na cabeça das pessoas da época e nas cabeças das pessoas da nossa época não é possível. Se você é rei, se você domina, você tem que se impor, certo? Não. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. E então Jesus responde apontando para aquela que era a sua missão, a verdadeira missão do verdadeiro Messias. Você pensa que eu sou um rei do tipo comum, mas eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E dar testemunho da verdade implica na denúncia de toda mentira, inclusive a mentira da paz romana, que parecia ser boa, mas era dominação, que oprimia em vez de libertar. O império pautado numa mentira tinha de ser revelado. Qualquer império pautado na mentira nos nossos dias também precisa ser denunciado, não importa qual seja a roupagem que ele traga, não importa se é bonitinho, se é explicado de maneira que você é quem consegue as coisas, no estilo cada um por si e Deus ajuda a gente, né? A famosa resiliência, a famosa sei lá o que, hoje em dia você tem nome para cada coisa, né? É o seu esforço, é você que consegue, Deus vai te abençoar e você vai deixar de ser cauda para ser cabeça e tudo mais. Tudo isso, e mesmo os impérios que são
organizados a partir daquilo que as pessoas não veem, estão em contradição com o reino de Deus. E quando Jesus diz que ele veio para dar testemunho da verdade, significa que esses reinos todos, inclusive os do nosso tempo, são pautados em outros valores e precisam ser desmascarados. E Jesus termina o texto dizendo: quem está ao lado dele, quem o reconhece como verdadeiro Messias, percebe essa verdade. Quem está com a mente fechada, com a mente embotada pela mentira, não é capaz de ouvir a voz de Jesus. Na época dele, muita gente achava que o Império Romano e tantos outros que vieram depois eram até aceitáveis. Isso, na época de Jesus, significava estar contra Jesus. E hoje, continua sendo exatamente da mesma forma. Só você dá uma olhadinha, uma passeadinha aí pelas redes sociais e você vai ver a quantidade de mentira incrível que passam como se fosse verdade. E tudo que está baseado na mentira está contra aquilo que Jesus ensina. Por isso ele disse, ele veio para dar testemunho da verdade. E quem ouve a sua voz, entende o que ele está falando. Cada vez que nós damos valor a outro tipo de reinado que não o de Jesus, nós estamos nos colocando contra a verdade e contra o próprio Jesus. Hoje, último domingo do ano litúrgico, nós fazemos uma afirmação como comunidade de fé: Jesus Cristo é o Rei do Universo. Precisamos fazer com que isso seja verdade na nossa vida como comunidade. Precisamos fazer com que isso seja verdade na nossa vida pessoal. Porque se não for assim, nós estamos, desculpe a expressão, brincando de ser igreja. Porque a comunidade de fé é aquela que está debaixo do cabeça que é Cristo, que é o seu Senhor. Que hoje e que cada dia da nossa vida como comunidade de fé, nós possamos estar sempre renovando o compromisso com aquele que é o verdadeiro Rei, Jesus, Senhor e Cristo, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o Rei sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.